Olá, vocês que nos acompanham através dos canais da TV e Rádio Imperatriz. Você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas, é você. Todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, nos canais da TV e Rádio Imperatriz, Valtinho Menezes Entrevista. Hoje vamos receber para contar a sua história inspiradora, de uma trajetória de vitória, um convidado para lá de especial. E junto com ele, mais um convidado nosso também, que também trará uma história da sua trajetória de vida, que também vai nos inspirar bastante. Eles irão nos contar os caminhos que tiveram que trilhar, os desafios que tiveram de enfrentar, para se tornarem referência no segmento deles e, finalmente, ter uma marca reconhecida e valorizada no mercado. Eu quero falar com vocês que, embora os dois tenham uma ligação totalmente direta com o futebol, o nosso tema principal aqui não é de futebol. Eu quero agradecer a algumas pessoas que mandaram algumas perguntas relativas ao esporte, mas o tema nosso não é esse. Eles, na verdade, eles vão tentar inspirar você que nos assiste, você que nos ouve, a trilhar caminhos. Tudo é possível, certo? E é essa história deles que a gente traz aqui para te inspirar, para tentar te motivar, para te fazer sonhar e ir além, tá bom? Então, eu quero apresentar para vocês aqui, o nosso tricampeão de futebol pela seleção brasileira, o Wilson Piazza, o nosso companheiro Calu, o Carlos Correia, empresário aqui em Ribeirão das Neves, também ex-jogador do Cruzeiro Esporte Clube e alguns outros clubes aí de Minas Gerais. Wilson Piazza, muito obrigado por nos dar a honra em aceitar o nosso convite, estar aqui conosco, trazendo a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque para você se tornar o Piazza, você teve que trilhar caminhos difíceis, enfrentar desafios, até aqui chegar. Carlos Antônio, o Calu, grande companheiro meu, também ex-jogador de futebol profissional pelo Cruzeiro, hoje empresário, bem-sucedido, graças a Deus, em Ribeirão das Neves, com uma loja há 38 anos, Calu? E também com história inspiradora, Então, meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores, começando com o nosso companheiro, o Wilson Piazza, tricampeão mundial de futebol pela seleção brasileira. Wilson Piazza, conte pra gente, quem é o Wilson Piazza? E o que o Wilson Piazza teve que fazer para se tornar essa referência no Brasil e no mundo? Bom, tem que dar uma respirada. Antes de responder seu questionamento, queria dizer que isso, porque quando a gente pisa em um lugar estranho, parece que a gente consegue se dominar mais, sabe? Tomar mais domínio. E quando chego aqui em Neves, em questão de minutos, me vem uma história de vida de muitos e muitos anos atrás. História de vida do garoto, da época do pé no chão, da escola que a gente frequentou pela primeira vez, da diretora Dona Maria Cerqueira, da minha primeira professora Dona Ruth Cerqueira, e tantas coisas mais, e dos amigos que a gente fez através do relacionamento do meu pai, que jogou muito tempo aqui pelos times de Neves, como também pela relação e a amizade que nasceu de todo momento que a gente tinha essa chance de estar próximo e trazer isso para a vida fora.
Então eu agradeço a gentileza do convite, espero que a gente possa levar até o nosso ouvinte algo importante, algo que realmente faça, principalmente os nossos garotos, os nossos jovens que estão aí envolvidos com o mundo da bola, ou que pensam muito na bola, que às vezes deixaram alguns de lado o chamado livro, né? Os cadernos, e que a gente também passou por momentos assim, mas que, graças a Deus, conseguimos sair do outro lado. Então eu fico muito grato pelo convite e estou à disposição. Espero que seja realmente, e tenho certeza que vai ser um momento muito agradável, um momento muito importante. Eu tenho certeza que vai, a sua história a gente já conhece, né? A gente acompanha, então eu tenho certeza que nossos telespectadores e nossos ouvintes vão prestar muita atenção em tudo aquilo que o senhor vai nos dizer aí na sua trajetória de vida e vai tomar como lição com certeza. E perdoe que eu vou fazer uma adenda aqui, desculpe, a gente chega em nervos, coração pulsa mais, as pernas tremem. Quando jogava futebol, não dava tanto assim não. Mas desculpa, que eu queria dar um abraço bem carinhoso aqui, o Calu, que está fazendo parte conosco, que faz a gente se tornar também bons anos na vida, e um bom tempo, que foi na época do cacique, a época da família dele, que a gente não esquece até hoje, toda a família, que sempre foi ali no Cacique, onde que eu morei, onde que eu criei, né? Representou para mim uma escola de vida muito importante. E também um crescimento da minha família através das amizades, através daqueles que se tornaram os nossos vizinhos, mas que na sequência, né, passaram a se incorporar na vida da gente como família. E o caso dele, toda a família, foi esse. Família não são amigos, são familiares, viu? Opa! Com vocês também, gente. Quero te agradecer, Calu, por ter aceito o nosso convite e acompanhar aqui a entrevista junto com o Piazza, porque vocês tiveram momentos juntos, né, no mesmo clube. Então, fala pra gente quem é Calu, como foi a sua trajetória. Primeiramente, Valtinho, obrigado pelo convite, né? E já te conheço há muito tempo, né? Vários tempos. E falar da minha vida é muito simples, né? Sou um cara muito simples, venho de família humilde, sou nascido e criado em Neves. Meu pai trabalhou na penitenciária, né? E Sou Tonico. Senhor Tonico, Antônio Careca, né? Então, eu queria colocar uma coisa aqui que o Piazza não deve nem saber lembrar, mas na minha certidão de nascimento ele foi uma das testemunhas, que ele nem está sabendo disso, não lembra disso, mas ele está lá o nome dele, Wilson Piazza. Que prazer. Isso aí também me comove também, né? Porque tem uma pessoa ilustre como Piazza do meu lado aqui e assisti muito, né? Vi jogar e eu no futebol fui zagueiro, o Piazza também já jogou na zaga, ele sabe, então a gente tem umas inspirações também, né? Então, eu fico muito feliz, igual falando, o futebol, o Piazza falou, Igurinha mesmo. Hoje não pode esquecer a educação, porque para se romper lá na frente, nem todo mundo rompe, né, Piazza? Então tem aqueles tropeços. Então o futebol hoje, ele é muito bom, mas também é muito perigoso em termos de se vai dar certo ou não vai dar certo, né? Então eu acho que o estudo tem que prevalecer até hoje. Tanto que o Piaba hoje merece na AGAP e ele sabe estar ali para poder apoiar os estudos, apoiar a categoria de base, aqueles que querem ter alguma coisa na frente. E a minha vida foi isso. Eu fui jogador, fui bancário, hoje estou empresário, estou também presidente da CDL de Ribeirão das Neves. Então, assim, a vida não é fácil. Então, assim, mas Deus me deu essa oportunidade de estar aí lutando e conseguir alguma coisa. Beleza. Vocês que nos assistem, vocês vão entender o seguinte: o Piazza se tornou capitão do Cruzeiro durante anos, jogou na seleção brasileira,
teve uma trajetória de vitórias, mas ninguém consegue chegar lá dormindo. É preciso ter muita perseverança, né? Ter muita disciplina, não é isso? E correr atrás. E depois, Piazza, nós vamos te mostrar algumas fotos e nós gostaríamos de desenrolar as nossas entrevistas aqui, você falando dessas fotos que você vai assistir, que foram momentos que eu sei que foram para lá de especiais na sua vida. Mas o que nós precisamos demais, que os nossos telespectadores e caros ouvintes nos entendam, é que para você chegar lá, você teve que trilhar um caminho. E nós queremos que você diga para nós, para a gente, o que é chegar lá, como tem que fazer para chegar lá? Eu sou do tempo do futebol, do pé no chão, né? O futebol descalço, futebol da pelada. Eu, quando tenho essa oportunidade de estar aqui, meu pensamento volta a esses anos, porque a idade dá uma diferença entre nós. E ele, lá no Cacique, morando praticamente em frente ao campo, lá de pelada que a gente falava, né? Onde que a gente cometeu alguns atos. Sim. Se fosse hoje, estava sendo muito recriminado, de cortar pé de laranja para fazer o campinho de futebol, que era em frente à casa dele. E a gente ficava preocupado, tinha a casa do Sr. Joaquim Alfrásio, né? É que justamente a casa dele, a casa do Sr. Joaquim, era onde que dava as portas para o lado do campo, atrás, na frente dos gols, atrás dos gols, melhor dizendo. E quando a gente chutava a bola lá das peladas que ia, a bola invariavelmente ela sempre tocava, ia lá, estava na varanda, no alpendre. Da casa das pessoas. Da casa do Sr. Joaquim Alfrásio, principalmente. Né? E batia baixo na porta. Aí a gente ia ficar preocupado, né? Porque, puxa vida, não era aquilo que ele queria, mas a direção da bola tomava, o gol ficava pro lado, né? Nessas casas, aí sempre acontecia isso. Até hoje eu falo assim, bom, a única coisa que tem no amanhã é chegar e falar, ó, perdoa. Porque a gente não sabia o que estava fazendo, o que estava colocando, sabe? Isso. Mas foi muito importante esse começo. Sim. Nesse tipo de coisa, porque nós também, isso é verdade, a gente não tinha muito, a não ser espaço, a não ser a Vete Altas, a pescaria, a gente tinha muita oportunidade de ter os brinquedos. O lazer, né? A não ser quando era final do ano, e você tinha lá o Natal, que desaparecia a bola nova para que a gente tivesse. E essas bolas novas, que eu até demorei aqui de pronto, ela era mais de borracha. Sim. E a gente jogava no meio de espinhos também, né? E quando a bola batia na borracha, essa bola de borracha batia no espinho da laranja, furava. Aí acabou a brincadeira. Você acabou a brincadeira. Então, às vezes durava pouco esse presente de Natal, né? Mas olha, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade desse convite para a gente estar aqui. E como é que foi a sua chegada no Cruzeiro? Como que você chegou até o Cruzeiro? Olha, eu falo, tudo tem começo, né? Meu pai foi jogador de futebol, jogou muito tempo, defendendo aqui o Estrela, Ipiranga, né? Eu lembro disso. E a gente, quando começou, a mamãe, ali no Cacique, era muito preocupada, e ela tinha toda a razão, com a parte do estudo. Sim. Quantas e quantas vezes a gente fazendo a pelada ali no Cacique, tal, né? A minha mãe chegava, que a minha casa ficava quase frente lá ao campinho do Cacique, minha mãe chegava lá na janela e foi a cara lá e começava a dizer assim, meu filho, larga essa bola e vem estudar, E eu, já vou, mãe, larga essa bola e vem estudar, Wilson.
já vou, mãe. Às vezes, a velada estava boa e ficava naquele enrolando, né? Vou. Até quando surgiu o papai, que é meu papai Zé Piazza, né? E aí, quando surgiu o velho, eu já pegava, porque o velho já ia com a correia, né? Então eu já logo saía do campo. Mas tem uma coisa que eu me pertenço. Eu fico assim. Eu tenho que pedir penitência, porque a minha mãe, ela sempre deixou que a gente batesse a bola, aquela coisa, mas eu não esqueço que as palavras dela estão vivas na minha alma, na minha mente, como se fosse agora. Né? Ela chegando lá na janela da casa e vendo a gente lá, estava brincando, pertinho da casa, fazendo a pelada. Mas ela muito preocupada em que a gente ficasse muito tempo fazendo a pelada, chutando bola e tal. E ela chegava, como a gente diz na linguagem, quando chegava a cara lá na janela, abria a janela e dava da janela da casa lá para ouvir chegando lá a voz dela, que era até muito forte, lá no campinho, ela falou: Wilson, meu filho, larga essa bola e vai estudar. Larga essa bola e vai estudar. E eu ouvindo o grito, fingi que não ouvia. Larga essa bola, menino, vem estudar. Até que chegava um ponto que eu via que a coisa estava apertando, e eu falava: já vou, mãe, já vou, só mais um pouquinho, já vou. Aí nesse já vou, só mais um pouquinho, o que acontecia? Sabe, meu filho? Daí a pouco tá ela lá e com o chinelo. E com o chinelo, agora tem que ir, senão eu vou levar uma chinelada bem forte, sabe? E quando meu pai chegava, apesar que ele gostava de futebol e gostava de ver jogando, ele também não deixava, não. Então, isso era uma coisa que tá muito vivo na minha mente, no passado, como se fosse agora. As palavras dela, as sábias palavras da minha mãe, né? Principalmente naquela época em que a bola, na verdade, era o chavão que a gente tem, e a gente usa muito isso, né? Que às vezes a bola de hoje não é o futuro de amanhã, né? Então, ainda mais nesse tempo do futebol, que era muito difícil. E foi através dessas peladas que o senhor foi chamado para o Cruzeiro, ou o senhor teve que passar por outros caminhos? Não, tive outros caminhos, até chegar ao Cruzeiro, passei por muitos caminhos. Então conta pra gente aí. Eu vou tentar resumir, porque, por exemplo, tudo quanto era negócio fazia, eu comecei a estudar, porque lá em Neves não tinha o ginásio, eu fiz só primário. Então, eu estudei e me formei só, né, no primário. Aí, Neves? Em Neves. Sim. A professora, não esqueço até hoje, dona Ruth Cerqueira, e depois que eu tinha, além da admiração daquilo que ela pensava, eu tinha paixão para a dona Ruth, professora. Pessoas que têm nossas idades não esqueçam da professora. Se pudesse, eu não deixava casar com a Pri. A dona Maria Cerqueira, que é a professora, e minha mãe foi, inclusive, servente também do grupo aqui em Ribeirão das Neves. Então foi esse tempo, mas que eu tive que ir muito cedo para Belo Horizonte. E, evidentemente, que eu sempre tenho essas palavras à época. Muitos filhos, né? Eram 7 fora os que perderam no caminhar da vida, né? Certo. Mas até eu falo, e isso deu certo na minha vida, eu falo sempre assim, muitos filhos, normalmente naquela época, o que você te leva ao pensamento direto? Muitos filhos, aquilo lá, muitos compadres, muitas comadres, né? Que chamava para ser padrinho e tal. Então, dentro desse, eu acabei, e a minha mãe, uma expressão que está acesa, essa expressão até hoje, que na minha mente não sai, apesar que já não tenho meus pais, nem nada, mas
pelo esse tempo que ela ficava atenta. Tinha a bola, que ela ficava lá cobrando a gente lá da janela da casa, lá no cacique, e olhando lá pro campinho, e falando assim, Wilson, meu filho, larga essa bola e vai estudar. Larga essa bola e vai estudar. E ficava ali. E eu, já vou, mãe, já vou. Como a coisa às vezes protelava um pouco mais, para largar a bola, da pelada que estava. Então, quando eu vi, tá ela saindo de casa e com o chinelo lá para buscar. Sim. Nessa hora que eu vi o chinelo, eu já saía meio assim. E também quando ainda estava o meu pai, o Zé Piazza, em casa, aí que a correia comia. Ô Wilson, eu vou te pedir um minutinho, nós vamos voltar para você, tá bom? Eu vou voltar no calor aqui, cada minuto alguém dá o seu depoimento, né? Fazendo favor, e depois nós vamos voltar para o senhor. Ah, pode ser você. Ô Calu, a gente sabe os desafios, né? Para se chegar a um time de futebol, para ser aceito, para se tornar titular, né? Eu fiquei sabendo que você já, inclusive, marcou o Pelé, né? Isso não é pouca coisa. Eu já ouvi falar, não tenho certeza, você vai confirmar isso aí, não sei. Eu já ouvi falar isso aí. Mas conta pra gente como é que foi sua trajetória, como que foi o início da carreira, como que você chegou no Cruzeiro, né? Os desafios que você teve que enfrentar para poder ir treinar e ser aceito. Bom, Tim, para mim chegar ao Cruzeiro, eu vou voltar um pouco atrás, igual o Piara falou que agora, é impressionante que como as mães preocupavam com a gente. Eu morava em frente ao campo também ali, né, da Esplanada também, do Cacique, um monte que o Piada jogou, e não queria que a gente ficasse na rua jogando bola, queria que a gente fosse para estudar também. Eu tive essa sequência, mesmo que ele teve, da mãe de ficar chamando, e a gente tá jogando, eu joguei muita bola escondido dela. Isso. Né? Então, foi mais ou menos igual o dele, e queria que a gente estudasse, né? E uma coisa do Piada aí, até chegar a falar, eu vou até antecipar aqui, eu estudei no mesmo colégio que ele estudou, que foi no Brasileiro. Então eu estudei mesmo através do Cruzeiro mesmo, que eu saí de Neves, saí do grupo, fui estudar, depois que eu estava já no Cruzeiro, que eu fui estudar aqui em Belo Horizonte. Então, as semelhanças que tem, né? Então, aí para mim chegar no Cruzeiro foi uma história de, eu jogava aqui em Neves, no time dos funcionários, né? E a gente foi jogar contra o Cruzeiro dentro do Barro Preto. Foi aonde que nós chegamos a ganhar de 1-0 dentro do Barro Preto do Cruzeiro. E quem me chamou foi o Lincoln Alves, que o Piada conheceu muito bem. Então, dali, ele me chamou, até nesse dia, do time quem me chamou eu e o Laurim, né, que você também conhece muito bem, muito bom jogador. Então, eu até te contei antes, nós estávamos indo para Belo Horizonte, que ele falou, na terça-feira você vem eu quero fazer um teste com você, e eu não fui, né? E na quarta-feira, quem estava na minha porta, na minha casa, me chamando, por que eu não fui? Eu falei, não, eu não quis, não tinha dinheiro, tal. Aí, ele esperou meu pai chegar do serviço, que trabalhava na penitenciária, e falou, amanhã eu quero ele lá para treinar. Foi aonde que eu comecei a ir com meu pai, tive que ir lá uns 15 dias indo com ele, porque eu era muito novo, 12 anos, e eu não sabia andar em Belo Horizonte, eu nem sabia como é que estava. Então foi por aí. Aí fui começando. Depois fizeram aquele contrato de gaveta, né, Piada, que antigamente fazia. Aí eu comecei a receber uma ajuda e tal, aí fui. E nesse tempo aí eu fiquei 10 anos jogando no Cruzeiro, categoria inferior, fui à seleção brasileira em 79, sub-17, disputei Cannes, depois subi profissional e o caminho é esse, né? Tem que ser perseverante, tem que enfrentar desafios, treinos. É treino todo dia, né? O pessoal acha que jogar bola é só chegar lá e jogar o dia. Você tem muita coisa para fazer, você tem que ter disciplina. Futebol, não só agora como antigamente, que eu acho que futebol hoje ele é mais força. Antigamente era muito mais técnica. Então, assim, meu pensamento, né? Hoje tem muita evolução. Antigamente você tinha um gladiador para todo mundo fazer ali. Hoje você tem
mundo de coisa. O futebol evoluiu muito, né? Então, assim, mas o tempo que eu joguei, eu fui muito feliz, né? E eu agradeço ao Cruzeiro, agradeço a minha oportunidade. Isso. Olha, eu vou pedir o nosso amigo Denilson ali, ele vai passar um videozinho com algumas fotos suas, e depois ele vai voltar esse vídeo e vai parar a foto. Falou, Piazza? E você vai falar sobre aquele momento pra gente, pode ser? Se eu consigo lembrar? Será? Eu acho que sim. Vamos lá, Denilson, por favor, obrigado. Tá me vendo ali, Calu? Não. Você tá doido? Olha, chama atenção pro campo de futebol. Olha lá para você ver, eles reclamam de qualquer coisa hoje. Olha a lamaceira, né? Então ele vai voltar ali, ele vai parar na primeira foto, só para que nossos telespectadores possam situar. Você lembra desse momento? Olha, do troféu, se não me falha memória, chamar bola de prata, que era dada a um destaque dentro do futebol, e eu estou um pouquinho em dúvida, sabe? Óbvio que eu tenho muitos que eu não lembro, mas esse eu lembro. Assim, mas eu não tenho certeza absoluta se era bola de prata. Você recebeu isso lá no Rio Grande do Sul em 2004. E foi realmente como atleta destaque, né? Jogando pela seleção brasileira. Né? Você está lembrado disso aí? Não, confesso sinceramente que pois é. Um troféu muito importante, mas eu não tinha verdadeiramente convicção. Só para o senhor entender, o Piazza. Pode falar, por gentileza. Tá. Fala você, se você pode mais. Quando a gente te volta nisso aí, sim, é para mostrar o alcance que você teve na sua carreira, né? E que foi de passo a passo e foi com dificuldades, mas que o senhor teve que ser perseverante, teve que ser disciplinado, teve que ter compromisso, não é isso? Com certeza. Vamos ver a próxima foto. Essa eu acho que o senhor vai lembrar. Copa Libertadores de 1976. Você, capitão, levantando a taça ali. Conta um pouco o que é ser capitão de uma equipe que tinha Tostão, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Raul, Evaldo, só craque. Seu Fulete, então. E como que a gente se torna capitão de uma turma seleta desta? A função de capitão é uma função muito delicada, né? Você já passou por isso também como capitão, que eu falo. Não vem de cima para baixo. A coisa acontece de baixo para cima. Vem de você então, no caso. Sim, não, mas é assim, você não é se impor. Se posicionar. E é uma coisa que acontece naturalmente. Que você tem que atender não só as expectativas dentro das 4 linhas, mas também muito aquilo que você fez como treinamentos, que é repassado e tudo. Então, é uma missão um pouco difícil, eu diria. Uma referência. Uma referência. Isso. E que você... eu sempre considerei ser capitão do Cruzeiro como uma homenagem a me prestar, mas que também, em cima dessa homenagem, havia muita responsabilidade na condução da equipe, né? Nas suas atitudes, daquilo que você também não é chegar e impor. Você consegue a chamada liderança para que seja aceito como capitão de uma maneira espontânea. E que as pessoas te respeitassem como tal. Sim, não é isso? Com certeza. Na hora, dentro das 4 linhas, você sabe como chegar. Eu falo que o capitão, para traduzir melhor, fala a quem tem a missão do capitão, que o time é cheio de poliglotas. Sim. Todo mundo fala uma língua, sabe, um idioma. E o capitão tem que saber falar a cada um no seu próprio idioma. A linguagem de todos. Para ser respeitado. Sim. Sim.
E você tem que saber também, determinar, como chegar. Eu até cito, assim, parece brincadeira, mas no fundo, se você voltasse para aquele tempo, era isso mesmo. Então, o time do Cruzeiro, quando começou, veio o Mineirão 65, né? Que principalmente depois que a gente pegou a Taça Brasil de 66, em cima do Santos e tudo, né? Mas eu falo assim, Pedro Paulo, você vê o nome do PP? Lateral direito. Lateral direito, aquele Fortão. aquele que chegasse assim, se você bobeasse, que fosse um ponto, ele te jogava lá para fora do estádio, quando ele deu a entrada, né, o Pedro Paulo. Mas eu falo que o capitão, a função do capitão, ela é muito importante e muito delicada, porque você tem que, cada jogador é como se você tivesse falar, cada um no seu próprio idioma. Sim. Você entendeu? Então, e saber como chegar. Se eu chegasse, quisesse obter do Pedro Paulo alguma coisa que eu sentia que aquele não estava certo, não né? Estava, e que ele mudando dentro, não é que a gente era o dono da verdade, mas chegar, Pepe, olha aqui, marca mais atrás, faz isso, aquele negócio. Se eu soubesse me comunicar com o Pedro Paulo, independente da função de capitão, eu conseguiria, por incrível que pareça, aquele homem alto, aquele forte, é quase, eu diria, um garoto, uma criança. Era muito sensível o Pedro Paulo, apesar daquele jeito dele de jogar futebol, mas era muito sensível. Então, por isso que eu sempre falei, o verdadeiro capitão, ele tem que saber falar a cada jogador no seu próprio idioma. Saber falar da sua própria língua. Você pode, para obter dele aquilo que você acha que é importante para o time e você conseguir enxergar, você tem que chegar e, às vezes, falar mais firme. Outro você tem que chegar mais delicadamente, mais devagar. O time do Cruzeiro de 65, 66 era no início. Às vezes, quantas vezes cheguei a pegar determinados colegas, às vezes no vestiário chorando, depois do jogo, hein? Chorando, porque você tinha lá a duas zagas, William e Procópio, que já estava acostumado, mais veterano, já tinha passado mais disputas importantes, como eu digo, o campeonato que Minas ganhou em cima dos cariocas, não é? E que o William e o Procópio fizeram parte, e muito importante. Mas não podia, às vezes, para você obter uma resposta positiva, do jeito que pudesse ajudar a equipe, você, para se impor, não podia às vezes, sair gritando. E já ao outro, você tinha que sair mais forte, para ele entender. Né? Se você chegasse para Pedro Paulo, o Pepe, larga essa bola, deixa assim, marca mais aqui, vem mais aqui. Não seria Cruzeiro. Mas a gente tinha que chegar numa tonalidade também, que não era gritando, senão a gente jogava para fora do estádio. Aqui, Piazza, porque senão o nosso tempo não vai dar para falar de todas as fotos, mas eu gostaria de falar com nossos telespectadores e caros ouvintes, que o Piazza nos deu um recado muito grande, que quando você almeja chegar a algum lugar, né, seja como empreendedor, seja como empresário, seja como profissional, é imprescindível que a gente saiba lidar com as diferenças. Em qualquer lugar que você for, você terá pessoas diferentes e você tem que saber lidar com respeitar, né, o eu de cada um, né? Isso é imprescindível para que você seja uma pessoa vencedora. É entender, é estar no lugar do outro, né? Isso que eu o Piazza nos deixou bem esse recado, né, Piazza? Esse recado que eu deixei, desculpa, eu não pensei, mas esse recado que eu deixei é mais ou menos aquelas falas. Você tem que saber falar cada pessoa no seu próprio idioma. Sim. Você entendeu? Porque às vezes o idioma... É como se eu tivesse aqui um que fala inglês, o outro francês, o outro espanhol. Então, a cada um você tem, como capitão, como professor, você tem que saber fazer isso. Então eu falo que essa missão, essa função de capitão do time, ela é muito delicada. Você tem que fazer, você tem que respeitar e se fazer ser respeitado, você entendeu? Nós vamos passar para outra foto ali, vamos recordar aqui,
né? E você lembra desse jogador ali? A trajetória de vida do Piazza, de um menino, moleque lá no Cacique, lá em Ribeirão das Neves, né? Seguiu sua trajetória profissional, enfrentou seus desafios e foi capitão de uma disputa do campeonato mundial, não é isso? Disputa do Mundial de 1977, é isso mesmo? É 77 aquilo? É isso mesmo, né? E tá ali, gente, ladeado de nada mais, nada menos do que Beckenbauer do Bayern de Munique. Eu acho que a única vez que o Bayern veio ao Brasil foi nesse dia. E assim, como capitão, eu estive observando, sabe, a forma, que é claro, a gente não nasce sabendo tudo, você tem que olhar aqui para o seu lado, aqui de frente, que você vai aprender alguma coisa. Então, o Beckenbauer, além de ser um jogador técnico, muito clássico, um treinador de estrela, eu via que às vezes a pessoa acha que para ele conseguir impor, tem que gritar. Não, ele sabia realmente capitanear a sua equipe e de uma maneira até educada demais, né? Então eu, como capitão do Cruzeiro, tive a oportunidade de enfrentar, a independente da seleção brasileira, o Beckenbauer naquela disputa em que tivemos aqui no Mineirão e depois tivemos um jogo lá em Munique, que infelizmente não conseguimos ganhar. Diz que estava muito frio, é isso mesmo? Muito frio, muito frio. E isso temperatura zero, né, parece? Foi um pouco, não é justificando a perda, não, né, do título, não, mas é aquele negócio, o tipo de, quando você vai assim, você tem que ver a época, você tem que ver questão de chuteira, uma chuteira adequada. Que não é como hoje, né? Não tinha disposição. Olha, você vê, muitos jogos da seleção brasileira, a gente entrava em campo, uniforme, manga camisa comprida, você pode olhar o Beckenbauer. Ao gramado. É isso que eu estou te falando. Porque até você pegar o aquecimento natural, né, para você desenvolver o futebol, às vezes, se você, dependendo de quem você está enfrentando, de repente você já perdeu o jogo. E para nós, jogar em neve, eu joguei na França, joguei na Romênia, não é fácil igual eles jogam lá. Eles estão acostumados. Foi uma dificuldade para adaptar, foi muito grande. Sem contar os equipamentos, não é isso? Luva, tudo, e jogava tudo. Então, nós temos um outro momento ali, depois desse aí, olha para você ver ali, eu estou reconhecendo ali o Tostão, o Piazza com a taça, né? Isso aí é um campeonato mineiro, eu acredito que é, mas eu queria chamar a atenção, gente, as pessoas hoje reclamam, não, de um gramado muito bom, veja... E é perna de pau, me desculpem eles lá, isso ali é uma turma de craque jogando no campo gramado, olha os meiões, olha os calções, tudo sujo, né? E vou te falar uma coisa, Walter, antigamente os meião pesavam, hoje não, as meias hoje é tudo fininha, hoje, isso aí, meu filho, você tinha que trocar no intervalo, pra você não aguentar de tanta beleza, chuva, né? E inclusive também, você tinha que ter o clube uniforme suficiente para fazer com que você, às vezes, tirasse a meia, o meião, tirasse o calção, tudo, trocasse e entrar com o segundo tempo com outro uniforme, porque aquele ali já sem chuteira, nas condições, já não dava mais a própria chuteira. Quer dizer, são detalhes que, às vezes, você perde título ou perde uma disputa para o time, mas que você vai chegar e falar, puxa, ainda mais em determinado momento, quando você chegava... A bolinha era pesadinha, né? Exato. Você, vamos dizer, enfrentar um Santos. Uma dica do nosso amigo Nelton ali, falando assim, a bola muito pesada. Pois eu estou falando assim, você Santos, você tinha que enfrentar o Santos num campo, tipo assim. Bom, o Santos era o time do mundo. Isso. Um time que está acostumado a jogar tudo quanto é jeito, né? Tinha jogadores, lá,
Então, só ali você já estava perdendo, Sim. né? Sim. Então, é por isso que eu falo muitas vezes, não querendo passar, às vezes, o resultado negativo de um jogo ou de uma disputa em cima do treinador ou do diretor e tudo, mas são detalhes dentro do profissionalismo que tem que ser olhado e verificado e que vai evitar que você deixe de produzir ou a equipe deixe de produzir um futebol que vai poder garantir e pensar no título. Olha, Piazza, aquela foto, ela foi proposital, até peço o Denil se ele puder voltá-la. Ela foi muito proposital pelo seguinte, nossa intenção aqui, como eu falei com vocês antes em off ali, né? É encorajar os jovens a trilhar caminhos, a buscar espaços, né, a se profissionalizar, seja em qualquer segmento seja. E a dificuldade que vocês enfrentavam ali antigamente e que hoje, né, com tudo ofertado, material de primeira qualidade, camisas que não pesam, chuteiras completamente anatômicas, né? Quando você está jogando, às vezes... Não, você nem tinha. Não é? Não é isso? Então, eu sem querer atropelar aí, viu, meu amigo Calu? O que eu quero deixar de mensagem é que é o seguinte, se você se preparar, né, para enfrentar as dificuldades, assim como fizeram o nosso amigo Calu e o Piazza, isso ali para eles não era desafio, né? Aquilo ali é algo que eles tinham que fazer. Me falar se é verdade ou não, o campo que a gente treinava, Barro Preto, era pura terra, né? Hoje o pessoal treina num tapete. Isso. Ainda reclama, né? Não, salários astronômicos, futebol. Eu posso falar porque eu assisti Palmeiras, né, do Ademir da Guia, assisti o Internacional do Falcão, do Figueroa, assisti o Flamengo do Basílio, do Zico, do Júnior, assisti o Atlético de Luizinho Cerezo, assisti o Cruzeiro de Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Tostão. Eu vi futebol. Nós que temos essa idade, assistimos. Hoje a gente vê muita disputa, né? E muito mais disputa do que futebol, embora a gente ainda consiga ver alguns lances muito bacanas, mas mais proporcionado pelo peso da bola, pela chuteira que tem. Às vezes o cara dá um chute despretensioso, a bola toma uma direção legal e por aí vai. E antes ou você fazia bem feito ou você errava. Jogador tem muitos assim, esses caras guardaram, acho que é só eles que jogaram. Só isso. Eu sei que do outro lado disso. Eu não gostaria de diminuir os valores, o valor desses que aí estão. Não, comparação não é essa. Agora, isso eu sempre falei, o que nós temos que fazer é preocupar em jogar a bola e a definição, a voz, ou a voz de Deus. Então eu falo, quem é a voz melhor para traduzir tudo aquilo que você está fazendo no campo, para dizer se foi bom, se não foi, ou se joga, se não joga? O torcedor é o ponto de referência. Tem a imprensa que chega lá, tal, que está ali para elogiar, para xingar, para dar opinião. Mas eu falo sempre ao torcedor. Para mim, independente do salário, independente de estar ganhando X ou não, eu sempre falo, meu Deus, eu tinha satisfação quando eu entrava em campo, quando começava como capitão do Cruzeiro, lembra? O Mineirão, pisava ali e surgia na boca do túnel, e já pisando para entrar no... A primeira coisa, confesso a você, que eu olhava, principalmente porque ela se colocava em frente à entrada da gente no campo, era torcida, para ver se tinha muito torcedor. Porque é aquele negócio da gente falar assim, o artista vai onde o povo está, né? Então eu toda a vida assim, meu Deus. Até no time da associação da GAP, que a gente fundou, para tentar ajudar a associação jogando para o exterior, depois daquele negócio, chegou profissional, depois volta à fase do amador, time da associação, quando é interior, independente de quanto que a associação estava levando para poder a gente, através daquilo, ajudar os outros companheiros,
eu entrava no campo interior. Isso depois que parei de jogar, anos ainda, pouco tempo atrás, eu olhava, chegava no campo, o campo estava com público, e eu ficava feliz, porque eu falei, puxa vida, de apresentar alguma coisa e ter um público, ter um torcedor. Para te aplaudir, né? Não é bom demais? Eu toda a vida Torcedor que move o futebol, né? Futebol que move. Então, nós estamos caminhando para o final, daqui a pouco vou te pedir que você dê um conselho para a nossa juventude, e não só para a nossa juventude, mas para quem quer trilhar um caminho, depois o Calu também. Mas antes eu quero dizer para os nossos telespectadores que vamos lutar pelo nosso local. Um local só desenvolve se houver antes o desenvolvimento das pessoas. E o desenvolvimento das pessoas é buscando informações e transformar informações em conhecimento. E o conhecimento em ação, que é o que nossos convidados fizeram. Aprenderam a jogar futebol, treinaram, aperfeiçoaram, aplicaram em seus locais de trabalho, venceram, se tornaram campeões dentro dos clubes que atuaram. E o Piazza chegou à seleção brasileira, né? Onde quem era convocado eram os verdadeiros talentos. Para vocês terem ideia, o Ademir da Guia, na época dele, e o Dirceu Lopes não tiveram espaço na seleção brasileira, para vocês verem tamanha grandeza desses profissionais, né? E todos dois oriundos de Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves agradece muito aos senhores por ter disseminado, por ter fomentado o nome de Ribeirão das Neves, né? Para além fronteiras, para além do nosso município, né? Minas, Brasil e mundo, que todos dois atuaram fora do Brasil. Nós queremos agradecê-los demais por essa contribuição. E eu vou começar com o Piazza. Não, eu vou mudar, se você não se importa, Calu. O Calu vai dar as suas considerações finais e nós vamos terminar com o Piazza. Pode ser? O Calu vai dar o conselho dele para aqueles que querem trilhar um caminho, para aqueles que querem vencer numa carreira. E não é do futebol só, não. É de qualquer segmento. Que para qualquer segmento, dormindo a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que agir, a gente tem que seguir os critérios, a gente tem que caminhar, a gente tem que ser disciplinado e perseverante. Com você, Calu. Primeiramente, vou falar para os pais que querem que o filho jogue bola, né? Mas que não esqueça de olhar o futuro no estudo de uma coisa que o futebol é uma coisa, ela é incerta, pode dar certo ou não. Não deixa seu filho sem estudar, né? Ou então, se ele quer ser um empreendedor, se ele quer ser o que quiser, mas ele tem que vir a partir do estudo. Muito bem, Calu. Obrigado pela sua participação aí. As suas considerações finais e o seu conselho para essas pessoas, ô Piazza. A minha mãe me cobrava muito na época, que às vezes, até hoje, é como se eu estivesse aqui, Fernando Folha que está me ouvindo, mas se ela estivesse aqui, na beirada lá do Campinho da Ideves e outras coisas, que ela falou assim, Wilson. Até a minha irmã mais velha, já falecida, que ela falava que mamãe não me chamava, às vezes, de Wilson. Não, ela fala, Wilson, sabe? Larga essa bola, meu filho, e vai estudar. Isso, até esse momento da minha vida, são vários momentos na vida que ela abria a janela lá da casa que a gente morava, no Cacite, que estava quase de frente do campo, e a gente lá na pelada, que tal, e ela chegava no momento e chamava Wilson. Ela não falava minha irmã mais velha, que é já falecida, Glória, que ela dizia assim, Wilson, larga essa bola, meu filho, e vai estudar. Larga essa bola e vai estudar. Sabe qual? Isso que não sirva de exemplo. É o momento que a gente teve lá de resposta para ela. Você sabe, se eu tiver a audácia de às vezes responder em vários momentos para minha mãe, quando ela fala, larga essa bola e vai estudar, meu filho, larga essa bola. E eu já me pertencei
várias vezes na vida, ainda mais quando eu conto esse caso, mas eu vou contar porque a gente também erra, a gente também passa por isso. Mas você precisa depois pôr a cabeça no lugar certo. Saber que uma expressão que eu falo, que o bom livro é como um cofre, mas um cofre diferente. Ele só guarda os tesouros que enriquecem a nossa mente. Eu não esqueço dessa expressão, alguém disse, falou para mim, eu guardei isso, está aqui na minha mente como se fosse no ontem. Isso tem dezenas de anos, mas eu não esqueci disso. Alguém chegou. E eu falo sempre que isso serve muito para aqueles que estão começando. Pode jogar sua bola, não tem hora, como minha mãe falava. Larga essa bola e vai estudar, meu filho. Larga essa bola e vai estudar. E eu lá do campinho, no cacique, eu dizia, calma mãe, já vou. E aquele já vou, protelava. O que acontecia? Quando era mesmo que saía de lá com a varinha de marmelo, poder fazer tintar, chegava o meu pai, que gostava de jogar futebol, né? Na época, no Estrela, no Ipiranga aqui, né? E quando eu vi que o velho chegava, não faltando desrespeito à mãe, que ela batia as varas de marmelo, os chinelos que comia, os biscoitos, isso eu não estou contando fosse agora. Mas quando meu pai ia, aí eu já tremia um pouco e já na mesma hora já procurava o caminho de casa. Que se ele ele que gostava tanto de futebol, e viu que minha mãe estava insistindo, falou, pô, não tem jeito, vamos embora. Aí ia embora. Mas é que eu queria deixar isso, e até com o trabalho que a gente faz na associação, a GAP, nós estamos abertos lá, sabe, apesar desse momento passando muitas dificuldades, a entidade, por causa de recursos, que antes eram um pouco mais, chegava através de convênio, hoje a gente já tem que buscar mais com dificuldade, mas que não deixe realmente o livro de lado. Não ache que a bola, tomara que venha, mas que a bola nem sempre é o futuro de amanhã. É a solução de amanhã. Você tem condição de vencer na vida, independente de gostar de uma bola, gostar de tal, mas através de outros caminhos, outros meios. Você não pode esquecer, como eu disse, essa frase aí. O livro, quando eu falo o livro, o caderno é o estudo, que vai você ter a sua outra qualificação, que chama aí porventura. Que a bola nem sempre ela representa o seu verdadeiro futuro. Até pelo tempo que você tem para jogar a bola, se der certo e tudo. Então, você não pode esquecer de lado o livro. Por isso que eu disse, o livro é como um cofre. O livro é como um cofre. Mas um cofre diferente, que ele só guarda os tesouros que enriquecem a nossa mente. Que os garotos joguem a bola, façam aquilo dentro do que é possível, mas não esqueça dos livros, não esqueça dos seus cadernos, não esqueça dos estudos. Esse é que vai, mesmo que você amanhã seja um grande jogador, esse que vai te ajudar amanhã na vida a conduzir até você chegar na hora que tem uma família, tem filhos e tudo, e que você precisa continuar tocando a vida. Tá? Olha, nossos queridos ouvintes e telespectadores, nós acabamos de receber conselhos assim inimagináveis, né, de tanta relevância. E o nosso querido Piazza nos falou aqui que, assim como o Calu também, né, Calu? Que mesmo que você queira trilhar uma carreira no futebol, não esqueça dos livros, né? Não esqueça, porque uma pessoa, quando ela está educada, conscientizada, ela vai ser vencedora, porque ela respeita os caminhos, né? E você que nos segue aí através dos canais da TV e Rádio Imperatriz, nos dê a audiência aí, faça o like, clique lá no sininho, se inscreva conosco e nos siga, para que a gente possa continuar aí trazendo para você essas histórias inspiradoras, como a do Piazza e como a do Calu, né? E na semana que vem nós vamos receber mais um convidado para lá de especial. Estará aqui o executivo da cervejaria Folk Beer, né? É mais uma joia que a gente tem aqui em Ribeirão das Neves e eu aguardo vocês lá, tá bom? Piazza, que honra, muito obrigado ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco trazendo a sua história, né?
junto com você. Calu, muito obrigado também por ter aceito, por estar aqui conosco. Vocês dedicar esse tempo de vocês aí para trazer a história de vocês aí. Obrigado, Piazza. Ainda mais quando a gente fala do tempo da bola, mas aproveito também para falar o tempo do livro, o tempo dos estudos. Sim. Porque essa expressão eu peço para que ela entre na cabeça de cada pessoa, principalmente o jovem, o garoto que gosta da bola e tal, mas que coloque aqui e deixe ela ficar guardada. Como eu disse, que o bom livro é como um cofre, mas um cofre diferente. Ele só guarda os tesouros que enriquecem a nossa mente. Então siga por aí, não abandone os livros, até porque você não sabe o dia de amanhã, né? E a bola, às vezes, não representa totalmente, às vezes, o seu futuro, né? Que mensagem, obrigado. Calu, muito obrigado por ter... Obrigado pela oportunidade também. E isso é muito bom, você ter chamado a gente para mostrar que Neves tem gente que pensa no futuro, pensa em coisas que Neves, muita gente nem sabe, né? Que Piazza foi criada aqui, né? Então, assim, é muito bom ter essas entrevistas para poder provar que Neves tem gente ainda que levou o nome de Neves lá no alto. Beleza. Olha aí, eu queria só fazer uma informação mesmo. Caique, que eles tanto falaram aqui, que é onde eles cresceram. Caique é um espaço onde moravam os funcionários da Cacique, né? Não é Caique não, desculpa, gente, desculpa. É Cacique. O Cacique era um espaço onde que tinha as casas dos funcionários que trabalhavam na penitenciária José Maria de Alquimim e que veio depois a ter o campo dos funcionários, que a princípio seria para os funcionários dali fazer o jogo de futebol deles, né? Então é isso, é como informação mesmo. Agradecer demais a presença de vocês, certo? E para você, caro ouvinte, para você, caro telespectadores, todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, programa Valtinho Entrevista. Esperamos vocês. Obrigado pela audiência.